Fé, com Poliana Amaro. Chegou a hora de abrir o coração para recebermos a palavra de Deus, e no Dose de Fé de hoje eu quero compartilhar com você um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 16, que diz o seguinte: preserve os ensinamentos de Deus, confie a lei àqueles que me seguem. É interessante nós analisarmos a palavra do Senhor, pois é a palavra do Senhor que é o próprio Jesus vivo. Quando falamos da Bíblia, a Bíblia não é apenas um livro sagrado, um livro santo, mas ela é o próprio Jesus. Jesus, ele disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. E quando o apóstolo João foi escrever os evangelhos, ele disse: no princípio era aquele que é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. No princípio é Jesus. Deus, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja, e houve coisas. Deus falou e as coisas aconteceram porque a palavra dele, ela produz, ela cria coisas, ela traz à existência coisas que não existem. Então a Bíblia Sagrada, ela não é apenas um livro de histórias, mas ela é poderosa, porque os ensinamentos das Escrituras, quando eles são postos à prática, quando nós meditamos nele, quando cremos nele, quando entendemos as Escrituras, nós recebemos e podemos viver a vida eterna que Deus planejou pra gente e enviou Jesus para nos dar esse direito. O profeta Isaías, ele foi um profeta abençoadaço, ele foi um homem de Deus, ele é chamado de o profeta messiânico porque ele profetizou várias profecias sobre a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias. A palavra Messias significa ungido, que é a mesma palavra também de Cristo, a mesma coisa. Cristo, Messias, significa ungido, enviado, é a mesma coisa. E nós precisamos entender, o profeta Isaías, ele foi um dos homens que viu, ele teve através de visões, de profecias, de revelações, a visão daquele que viria. Ele foi um profeta muito respeitado, ele profetizou em 3 reinos importantes, para 3 reis importantes, o rei Jotão, o rei Acás e também no governo do rei Ezequias. E quando ele diz aqui essas palavras: preserve os ensinamentos de Deus, confie a lei àqueles que me seguem. Deus estava advertindo advertindo ele e também aqueles que ouviriam as suas palavras a confiarem no Senhor, a esperarem na palavra de Deus, a conhecerem as Escrituras e a confiarem naquilo que Deus tinha dito. O mundo inteiro, todas as coisas na criação obedecem e esperam nas palavras do Criador. Nós, como seres humanos que temos o direito de escolha, também precisamos esperar e confiar nas palavras do Criador. Tudo no mundo, gente, tudo, animais, terra, ar, vento, água, todos os elementos obedecem à voz do Criador. A mim, a você, nós que somos a obra-prima da criação de Deus, Deus nos deu o direito de escolha. Nós podemos escolher se vamos ouvir a voz do Criador ou não. Mas se tudo que existe, tudo que existe nesse universo, forças tão poderosas que podem matar a gente, como fogo, como o sol, como lua, como todos os astros, tudo que existe, os animais ferozes, se eles obedecem à voz de Deus, significa que se tudo na criação obedece à voz de Deus, obedece o Criador, é porque realmente vale a pena. Vale a pena, porque realmente a melhor escolha é obedecer o Criador. Então a gente, o ser humano, que tem a sua inteligência, a sua capacidade mental de discernir entre o bem e o mal, muitas vezes não escolhe obedecer o Criador. Nós precisamos observar as coisas à nossa volta, precisamos observar a criação para começar a entender que o melhor de tudo é obedecer o Criador, que o melhor de tudo é ouvir o Criador, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Devemos fazer um bom uso do direito de escolha que Deus nos deu. Precisamos preservar a palavra de Deus no nosso coração. Ontem falamos sobre a palavra que fica muitas vezes perdida em nossas vidas. Não tem como você conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, se você não ler a palavra, se você não buscar ter um relacionamento com a palavra. A palavra, ela precisa estar dentro de você, e você precisa preservar dentro de você os ensinamentos da palavra de Deus. Você não pode deixar, é um exercício constante, você não pode deixar a palavra de Deus cair na sua vida no esquecimento.
Nós precisamos entender, a palavra de Deus, ela é confiada àqueles que seguem a Deus. Só aqueles que seguem Jesus que vão receber e vão entender as Escrituras. Tem muita gente por aí, eu conheço muitas pessoas que já falaram comigo várias vezes. Eu li a Bíblia, eu conheço a Bíblia toda. Pessoas que citam até a Bíblia de cor, mas a vida delas com Deus é uma vida fracassada. Não têm um relacionamento com Deus, não conseguem viver os benefícios das Escrituras, porque a palavra é confiada àqueles que seguem a Deus. À medida que seguimos o Senhor, o Espírito Santo vai nos revelando e nos ensinando as Escrituras. Ele vai abrindo nosso entendimento para entendermos as coisas eternas. A palavra de Deus, ela só é discernida de modo espiritual. Diz a palavra que o homem espiritual, ele discerne, ele entende todas as coisas, porque são coisas espirituais. A palavra de Deus, ela é espiritual, ela é espírito e vida, um espírito que produz vida. Você não pode entender a Bíblia, você não pode conhecer as Escrituras se você não buscar ter uma vida espiritual com Deus. Se você não buscar ativar o seu espírito, diz a palavra que o Espírito Santo, ele opera, ele comunica com o nosso espírito, ativando o nosso espírito para que ele fique vivo. Vivo para quê? Para que eu tenha um relacionamento vivo com Deus. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então as coisas de Deus não podem ser explicadas na razão humana. As coisas de Deus não podem ser, nós não podemos taxar Deus, nós não podemos colocar um estudo e estabelecer aquilo como concreto sobre as coisas espirituais. Nós temos hoje o Espírito Santo. Jesus, ele disse: eu envio para vocês o Espírito da verdade, ele vos ensinará e vos guiará em todas as coisas. Agora vamos pegar aqui o texto em Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles são meus, tudo que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei, abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra. Quanto aos que me escolhem seguir, quanto aos que escolhem seguir os seus próprios caminhos, que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas. Então nós vemos aqui Deus dizendo: fui eu que criei os céus e a terra, eu estabeleci, eu construí, eu fiz todas as coisas. Eu, o Senhor, eu falei. Eu vou abençoar todos aqueles que são de coração humilde e os oprimidos, os que tremem diante da minha palavra. Aqueles que escolhem seguir seus próprios caminhos, que escolhem fazer seus pecados detestáveis, aqueles que escolhem fazer sua própria vontade, eu não vou aceitar suas ofertas. Então nós precisamos entender uma coisa, meu querido: para sermos aceitos diante de Deus, primeiro nós precisamos aceitar a palavra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Jesus disse: vocês me amam, vocês provam o amor para comigo, vocês provam que realmente me amam se vocês guardam os meus mandamentos, se vocês me obedecem. Se não guardo, se eu não conheço, se eu não busco conhecer a palavra de Deus, como eu posso dizer que amo a Deus? Não tem como, meu querido, minha querida, não tem como, gente, não tem como. A palavra de Deus disse: eu vou abençoar aqueles que tremem diante da minha palavra. Não é diante da palavra do homem que nós devemos tremer. Nós devemos tremer diante da palavra de Deus. É uma palavra que transforma as nossas vidas. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça uma rocha bem sólida. Ele esmiuça a penha, a rocha mais dura que tiver. A palavra de Deus, ela quebra os nossos corações. A palavra de Deus, ela revela o profundo e o escondido dentro de nós. Então nós não podemos deixar de atentar à palavra de Deus. Devemos preservar a palavra de Deus, porque a lei do Senhor é revelada àqueles que o seguem. Quando você segue a Cristo, a palavra de Deus é revelada a você. E meus queridos, nós nunca precisamos tanto preservar, estabelecer a palavra de Deus dentro de nós como nos dias de hoje.
Hoje, quando você lê as Escrituras, vê lá no Antigo Testamento, o templo, o tabernáculo, toda forma de adoração ao Senhor no Antigo Testamento, hoje é um símbolo de como eu e você devemos adorar a Deus em nós. Hoje, o templo, o tabernáculo, o lugar de adoração, o altar é o nosso corpo, é a nossa vida. Nós somos o templo que Deus quer habitar. Não se pode construir para Deus um templo bom mais. Hoje, o templo que Ele habita é o templo que Ele fez por suas próprias mãos, que é o meu corpo e o seu corpo. Somos nós. Hoje o reino de Deus, ele não é estabelecido de forma humana, com governos, com rei, com poder, com fogo, com poder humano não. O reino de Deus é estabelecido na terra quando ele é estabelecido dentro de nós. Dentro das nossas vidas. Vamos preservar a palavra de Deus dentro de nós. Vamos conhecer a palavra de Deus. Vamos buscar a palavra de Deus enquanto nós podemos achar a palavra de Deus. Se você está agora prestando atenção no que eu estou falando, muito bem. É a melhor coisa que você fez talvez no seu dia. Dar ouvidos para a palavra de Deus. Se você está pensando como melhorar, se você está ouvindo isso e pensando, nossa, eu vou ler mais a Bíblia. Nossa, eu vou fazer isso que a irmã Poliana está falando. Eu vou buscar mais. Eu vou ler mais um pouquinho, eu vou estudar, eu vou me dedicar. Se você está pensando isso enquanto eu estou aqui falando, parabéns, glória a Deus. Você começou a entrar num processo de transformação. Deus vai mudar você. Você vai crescer nas Escrituras. Hoje, gente, a palavra de Deus não é só para quem faz seminários, não. A palavra de Deus é para todos. Todos nós temos o acesso às Escrituras, porque o Espírito Santo, ele é o nosso professor maravilhoso. Nós precisamos buscar. Nós precisamos pegar a palavra do Senhor e ler, conhecer, estudar, pedir o Espírito Santo para nos ensinar. Dedique-se, busque a palavra do Senhor e Deus vai te abençoar com isso. Você vai ser muito abençoado, meu querido e minha querida. Vamos fazer isso? Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra, eu oro pedindo que nós possamos, sim, de fato, conhecer mais do Senhor. Que possamos valorizar a Tua palavra em nossas vidas. Que possamos, Senhor, buscar com todo o nosso coração, conhecer e preservar a palavra do Senhor dentro de nós. Não existe uma outra mensagem mais importante do que a palavra de conhecer a Tua palavra. A palavra de realmente que nos motive e nos ensina a buscar conhecer a palavra do Senhor. Eu oro para que nós possamos nos despertar para esse momento, nos despertar para esse tempo. Visita cada pessoa que me pediu oração, que a mão do Senhor esteja sobre cada um, que o Senhor possa renovar as forças, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa operar um milagre e que no nome de Jesus possamos, ó Deus, atentar para a palavra do Senhor. Nós precisamos mais de Ti. A Tua palavra diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que nós possamos estabelecer, preparar o nosso corpo, o nosso templo, a nossa alma, a nossa vida, Senhor, para que o Senhor possa habitar em nós, para que o Teu reino seja estabelecido em nós e que todas as funções de adoração estejam fluindo de dentro de nós, que possamos ser achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. É o que eu Te peço nessa hora, Pai, e desde já Te agradeço.